90% dos eleitores brasileiros apoiam a regulamentação de redes sociais para combater a desinformação, para combater as fake news. Para tratarmos desse assunto, vamos conversar agora com o doutor Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo bem, mais uma vez um prazer de falar com os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Alexandre, 90% dos eleitores apoiando a regulamentação e a gente tem novidades sobre o assunto, né? É verdade. Agora, às 14h53, através do site do Senado, ficou decidido que a votação que estava prevista para hoje foi adiada, sobretudo em decorrência da quantidade não calculada, certamente, em relação ao número de emendas que foram encaminhadas em relação a esse projeto de lei. Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje foram encaminhadas 62 emendas ao projeto de lei de fake news. Ou seja, não haveria tempo suficiente para poder compilar tanta sugestão, tanta crítica, tanta contribuição para poder colocar em votação na data de hoje. Ou seja, então para quem está na expectativa aí, ou seja, a gente tem aí uma maioria esmagadora, né, dos eleitores, segundo a pesquisa do Ibope, 90% querendo a regulamentação das redes sociais, mas não é para, enfim, na verdade é devido aí a essas emendas, até é preciso analisar para ver até o enriquecimento, de repente, disso aí, né, dessa legislação, né, doutor Ateniense? Exato. Houveram várias críticas, a princípio, no sentido de pedir que fosse retirado do texto, por exemplo, o conceito do que seria desinformação. Isso ficou para ser avaliado num período de 1 ano por conta de uma coordenação do Comitê Gestor da Internet, que vai convocar um grupo para poder fazer a análise de alguns pontos que precisariam de um estudo mais apurado. Entretanto, o texto atual ficou mais focado em 2 aspectos. A questão do disparo em massa de mensagens automatizadas, já que nós estamos, inclusive, enfrentando esse problema em decorrência de um inquérito que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Os pontos focais que este projeto de lei atacaram foram 2 aspectos. Primeiro, o ponto sobre disparo em massa de mensagens de forma automatizada. É um tema polêmico que está sendo, inclusive, objeto de um inquérito, nesse momento, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós estamos ainda no início para saber até que ponto que, efetivamente, se consegue apurar a existência desses mecanismos de disparos. Se isso for configurado, certamente não há que se falar em liberdade de expressão, porque será, na verdade, uma expressão de um sistema e não das pessoas organicamente falando. E o outro ponto que chama atenção é fazer com que haja maior repreensão à existência de contas com indícios, com características de serem contas falsas, chegando ao ponto, por exemplo, de limitar o uso de número de contas por cidadão até 5 e também fazer com que as redes sociais possam ter o trabalho de verificar se determinada pessoa é ela mesma, através de conferências cadastrais, CPF, algo do gênero. Esse assunto não é novo, já foi objeto de discussões anteriores, mas nada se decidiu a respeito. Então, eu acho que o tema é muito importante, sobretudo porque nós estamos num ano eleitoral e todo mundo sabe que as fake news encontram um terreno fértil para poder ser disseminada, sobretudo no WhatsApp, que ainda nos causam dúvidas se por acaso vai ou não cumprir ordens judiciais emanadas da Justiça Eleitoral, uma vez que seja denunciada qualquer uma dessas práticas naquela plataforma de rede social, de comunicação. Pois é, e ainda mais em ano de eleição municipal, né? Aí é mais importante ainda essa regulamentação, né, doutor? Sem dúvida, porque de todas as eleições que a gente conhece, aqui que tem um clima mais quente, né, é justamente a eleição municipal, onde o político está muito mais próximo do eleitor. E o que nós sabemos, já acompanhando esses assuntos
de plataformas digitais em eleições há mais de 15 anos, é que existe um aumento considerável, sobretudo em cidades de médio e pequeno porte, do uso de fake news para poder, evidentemente, favorecer ou desfavorecer algum candidato. É uma prática que vem encontrando já uma certa recorrência e, se por acaso o TSE não conseguir obrigar que o WhatsApp cumpra essas ordens judiciais, certamente a eficácia de combater as fake news nessas eleições estará em risco. Ou seja, agora é aguardar aí como é que vai concluir essa votação, né? Fica a expectativa aí, segundo a própria pesquisa, de 90% dos eleitores do país. O interessante é que, verificando na página do Senado, que traz todo o histórico sobre o projeto de lei 2630, que é esse da lei de fake news, existe também uma enquete aqui na página do Senado, contraditoriamente à notícia que foi publicada pelo IBOP, há uma pequena margem de diferença para o não em relação ao sim quanto à aprovação da lei de fake news. É uma situação que realmente vai engajar ainda muita discussão e nós vamos ter esse assunto pautado certamente ao longo do ano, sobretudo por causa das campanhas eleitorais. Quer dizer, aí na pesquisa aí, na pesquisa oficial, né, no Senado aí, a gente vê então quase uma margem de 50 mil votos a mais para a tendência do não. Exatamente, uma diferença pequena, né? E aí, na verdade, até o pessoal que vota numa página oficial, assim, já é o pessoal mais engajado, né? E a pesquisa já foi uma coisa mais aleatória, fazendo mais o espontânea, contato. digamos assim, não dirigida, né? São números interessantes da gente acompanhar. O certo é que, em época de pandemia, vários países no mundo já regulamentaram as fake news, impulsionados, sobretudo, pelas fake news relacionadas ao coronavírus. E o Brasil ainda permanece inerte. Eu acho que o momento, sobretudo pelo que nós estamos presenciando dessas fake news relacionadas ao coronavírus, é mais do que ensejador que a gente avance para ter uma legislação a esse respeito. Doutor Alexandre Ateniense, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço a oportunidade.